Durante boa parte do ano passado, eu achei que o governo não tinha rumo. E nessa virada de ano, vendo as entrevistas como a Haddad, as medidas que o Haddad tem tomado, o governo tem rumo. É um governo que se explicita como um governo neoliberal. Eu não achava, se me perguntasse isso há um mês e meio atrás, eu diria que não era um governo neoliberal. Agora é. Ele se articula em torno da política econômica restritiva. Você pode falar, mas ele está fazendo isso porque ele é obrigado. Sim, não importa. O resultado é que é um governo neoliberal, um governo sem investimentos, um governo que vem com essa ilusão de que a iniciativa privada é quem vai alavancar um projeto de desenvolvimento. Isso, aliás, é preciso ser repetido sempre. Não existe na história do mundo, em nenhum momento, na história do capitalismo, em nenhum momento, uma situação em que a iniciativa privada propiciou o desenvolvimento. Sempre foi a partir do Estado, dos investimentos públicos, do direcionamento estatal, enfim, da ação de governo junto ao poder público que possibilitou o desenvolvimento. Então, o Haddad, que é professor de ciência política, eu acho incrível ele vir com essa inovação, em especial num país da periferia do mundo, embora seja a nona economia hoje, de que a iniciativa privada, que vai nem nos Estados Unidos, a meca do capitalismo, se você pega todo o desenvolvimento dos Estados Unidos, pós-1929, o New Deal, o investimento na indústria de guerra, na Segunda Guerra Mundial, a corrida espacial feita pela NASA, enfim, não há isso, né? Então, existe, você falou acomodação, eu fico aqui pensando passividade, eu tenho dúvida em usar esses termos passividade e acomodação, mas o presidente Lula se conformou de fato. Eu estou aqui, talvez esteja fazendo um jogo de palavras, mas eu estou resistindo a achar que o presidente Lula se tornou passivo. Ele é um político muito ativo, conhecido por isso. Mas na ação governamental há um recuo constante. E o presidente reafirma algo que o André Assim já falou lá atrás. O lulismo não pretende fazer nenhuma transformação social. Se a gente olhar para trás, o legado do governo Lula nunca foi de transformação social. Foi de fazer políticas governamentais focadas, aumento do salário mínimo, que é muito importante, Bolsa Família, que é muito importante, Minha Casa Minha Vida, mas o governo Lula não tem nada como uma CLT, como criar uma Petrobras, como criar uma Vale do Rio Doce. Não existe uma ação transformadora do governo Lula, como, por exemplo, foram os governos Getúlio, que não eram um governo de esquerda, ao contrário, né? Então, há esse recuo constante. Esse terceiro governo, ele, embora seja muito melhor que o governo Bolsonaro, e a gente tem que ter isso em mente, sempre que for avaliar o governo Lula, tem que dizer, olha, é muito melhor do que em 2022, nós estamos numa situação radicalmente diferente. Agora, ao mesmo tempo, é o pior dos três governos Lula. É o governo em que ele conta com menos quadros políticos. Eu olho para o ministério, tirando o ministro Alckmin e a ministra Tebet, eu não consigo ver um profissional. Até o ministro Dino também, que está saindo do governo. Eu não consigo ver um profissional. Você tem uma série de ministros aí medianos, medíocres e tal, nenhum deles com uma atividade muito grande, que tem uma ação marcante, tem uma carência de quadros dentro do governo PT. Tem o Haddad, que é um homem hoje, se transformou, embora não tenha origem nisso, que faz o que o mercado financeiro quer. Então, de fato, é uma oportunidade perdida de transformação. Embora é muito melhor a gente não teria outra alternativa a não ser o Lula. Ainda bem que nós temos o Lula, ainda bem que a gente tem alguém com essa sensibilidade política. Por isso eu resisto em dizer que seja passividade, mas que é um recuo em cima de recuo, isso é verdade. Eu digo, talvez eu não esteja na resultante falando algo muito diferente do que você coloca, mas eu acho que a perspectiva do Lula não é ser passivo, embora o governo esteja paralisado nessas questões políticas. Por último, esse termo correlação de forças. Desde o primeiro mandato, o PT usa esse negócio, não vou fazer isso porque a correlação de forças não permite. Correlação de forças, isso e aquilo. Parece que correlação de forças é um dado da realidade, né? É um dado como o seguinte, o céu está escuro, o céu está claro, vai chover, vai fazer sol, que está fora da minha possibilidade de intervenção. Não, a correlação de forças, o fato a eleição do Lula é uma interferência numa correlação de forças reacionária em 2022. Houve uma mudança de correlação de forças.
Então, o governo pode agir para mudar a correlação de forças. Quando, de antemão, você se exime de colocar o pé na porta, como no caso dos militares, você não é que... Não, o problema não é a correlação de forças, o problema é a sua inação, o problema é o seu recuo, o problema é a sua pusilanimidade em enfrentar a situação. Não houve nenhum enfrentamento com a Faria Lima, não houve nenhum enfrentamento com os militares. Sim, no caso de Israel, eu posso dizer, na política externa, aí sim, existe uma passividade que desmente uma política externa que, tirando o Fernando Henrique, sempre foi uma política externa muito pragmática no Brasil, de defender os interesses nacionais. O recuo na política externa mereceria uma entrevista à parte. Eu acho que o governo começou bem com a política externa e termina mal, não termina bem. Termina com uma política externa que, diante de uma bola dividida, recua.